Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre o aterramento, né? Que é um dispositivo de segurança natural contra falhas elétricas, né? E até mesmo descargas atmosféricas. Bom, ele tem a finalidade de proteger pessoas contra o risco de choque elétrico, contra descargas, né? E facilita o funcionamento de dispositivos de proteção, né? Em máquinas e equipamentos. No Brasil, nós temos a NBR 5410, que fala sobre uns requisitos mínimos a ser cumprido para ter um aterramento de qualidade, né? Ela fala sobre instalar condutores de terra em circuitos, né? Todos os circuitos, e utilizar materiais de boa qualidade para você ter uma condutividade melhor no seu sistema. Usar equipamentos específicos para fazer essa medição, que no caso é o termômetro, e padronizar cores, né? Que no caso seria o verde, mais comum a gente achar em sistemas residenciais, e o verde e amarelo comumente a gente acha em motores, né? Temos alguns tipos de aterramento, que é o TT, o TNS e o TNC. Bom, e na nossa concessionária, a CEMIG, ela também exige alguns padrões a serem seguidos para que possa eventualmente acontecer alguma descarga ou então alguma sobretensão, ela possa estar ressarcindo o seu usuário, até mesmo ela se resguardar, né? Bom, e essas normas da CEMIG, ela tem que ser assinada e laudada pelo engenheiro, né? Até mesmo para os dois se resguardar contra eventualidades, né? Ela fala o quê? O aterramento adequado, que seria o condutor neutro do ramal de entrada sempre deve estar aterrado, e o aterramento tem que ser de ótima qualidade, né? Exigido pela NBR, né? Com materiais, com caixas, tudo de ótima qualidade para que tenha um aterramento de mais eficácia, né? Bom, caixa de aterramento. Inspeções de aço de aterramento devem ser usadas com caixas de tampa de concreto ou aço, dependendo do local. E a CEMIG, ela tem que ter acesso livre a essas regiões para que ela possa fazer eventualmente medição, né? Bom, e isso também implica em que fazer um estudo do solo antes de fazer o aterramento. Ela exige isso. Assim, não pode ser em qualquer lugar e pode ser feito o aterramento. Exige um estudo antes de fazer o aterramento. Bom, deve usar lá hastes, né, adequadas, o laudo assinado e executar o aterramento de forma regular, de forma com o que pede os órgãos competentes, né? Bom, o tipo de aterramento mais comum, existem vários tipos de aterramento, até mesmo o provisório, quando vai fazer manutenção. Um exemplo mais comum é o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é o subsistema que recebe o raio e dispersa ao solo, ou seja, pela haste, a haste ali tem a função de gerar o campo eletromagnético e dispersar na terra, né? O bom aterramento tem malhas e terras de boas qualidades e a responsabilidade do proprietário do imóvel fazer esse tipo de aterramento de qualidade. Bom, a CEMIG, ela disponibiliza um manual do usuário no site dela, e lá na norma NB 5.1 e 5.2, ela fala um pouco sobre as suas exigências quanto ao aterramento. Ela exige um cabo de cobre nu de 10 milímetros de secção. Esse condutor deve ser contínuo, não pode ter emenda, desde a conexão da caixa até a haste de aterramento. E, opcionalmente, o condutor de aterramento ele pode ser protegido por um eletroduto de PVC rígido e anti-chamas, né? Do diâmetro mínimo de meia polegada. O eletrodo de aterramento ele tem que ser pelo menos 2,5 metros em contato com o solo. O eletrodo de aterramento deve ser um anel fechado, circulando a edificação, e tem que ter no mínimo 80% de contato com o solo para ter ali um aterramento de qualidade, né? E tem que ser no mínimo 50 centímetros no solo. Assim, quanto mais você poder aterrar a sua haste, você vai ter um aterramento de qualidade. E dentro desse manual, fala lá sobre a NFPA, que é a Associação Nacional contra Incêndios, e a IEEE, que é o Instituto de Engenheiro de Eletricistas Eletrônicos. Bom, a CEMIG recomenda um aterramento de resistência zero, que seria o ideal, né? Mas tem que ter no máximo, se eventualmente não for zero resistência, né? No máximo 5 ohms, para ter uma resistência eficaz.
Bom, a CEMIG exige isso, né? Até mesmo para ela se resguardar e resguardar os seus usuários.